Clima, temperatura, incêndios fora de controle e falta d'água em muitos municípios. A semana de quase toda a macro-região foi conturbada. Mas que momento é este? E quanto destes problemas deveriam ser evitados? É o que explica agora um doutor em climatologia. Professor doutor em climatologia, Gustavo Zen, boa tarde. Essa semana foi marcada pelo caos da falta d'água em praticamente toda a nossa macro-região, né? Aliás, mais um ano desta maneira. Então, se é previsível que vai faltar água, também é possível evitar que isso aconteça? Boa tarde a todos. Sim, Felipe, é possível planejar. É evitável que isso se torne algo recorrente para a nossa macro-região aqui de Ribeirão Preto e outros municípios, né? Então, se é possível estimar que tenha uma demanda mais baixa da chuva e a maior quantidade de consumo, é possível se evitar, né, que se chegasse e que se chegue nessa situação alarmante. Nós estamos falando de cidades pequenas, né, e cidades muito próximas. Seria mais fácil tratar isso de uma maneira unificada, ter um departamento regional, de repente? Talvez um estudo, um levantamento da região metropolitana de Ribeirão Preto, entre os municípios, num esquema de consórcio, seria adequado pelo menos um planejamento entre as secretarias do meio ambiente, as secretarias de infraestrutura, de todos esses municípios, para se começar a pensar em estratégias que sejam de grande valia para municípios, para que eles não tenham gestões individualizadas e que possam acarretar em déficit dessa água para abastecimento público. Temos alguns municípios na região metropolitana de Belo Horizonte que sofrem com a falta de água também, por ter um regime muito seco de chuvas. O exemplo óbvio do sistema Cantareira e de outros na capital paulista, que também é um exemplo interessante dessa gestão compartilhada da água superficial. E a gente tem que pensar que daqui a 15 anos a cidade de Ribeirão Preto pode chegar a 1 milhão de habitantes. A nossa macro-região já supera 1.200.000 habitantes. E o que nós vamos fazer pensando no presente e planejando o futuro? Então, essa é uma alternativa do consórcio para que se planeje de maneira adequada. Falando em clima, doutor, que momento é esse que nós estamos vivendo e mais? Tem previsão de haver mudança? Bom, o que nós estamos vivendo, e pelo menos sentindo a respeito da diminuição das chuvas, é uma oscilação dentro de uma série histórica, que ao longo de 80, 100 anos, ela tem uma grande variação. Então, no regime das chuvas, é natural que esse período de inverno nós não tenhamos chuva. O período de inverno nosso aqui, predominantemente, ele é quente e seco. Seco pela umidade ser muito baixa e também por vários dias consecutivos serem sem chuva. Nós teremos outros mecanismos atmosféricos a partir do mês de outubro predominantemente, que fazem com que as chuvas retornem em volume e abundância para a nossa região do estado de São Paulo. Então, é natural que isso aconteça nessa época do ano. Ao longo, no prognóstico dos próximos anos, essa variabilidade natural, a tendência pode ser que ela continue como está, que ela retorne a uma normalidade dentro de uma série temporal, ou que ela melhore os prognósticos de menor escassez de água, ou seja, mais abundância de chuva. Mas é difícil de dar muita precisão, né? Exato. Os modelos climáticos sofrem com essa precisão, tanto em quantidade quanto na área espacial onde vai chover de maneira mais precisa. E esses municípios, infelizmente, ficam à mercê dessas tecnologias de previsão do tempo, né? Pois não sabemos quando e onde, de maneira correta, daqui a 5 anos vai chover, por exemplo, se teremos o retorno gradual dessas chuvas, como décadas anteriores. E neste quesito, a gente está no segundo ano consecutivo de queimadas, de registros de incêndio recorde, né? Nunca tivemos tanto, aliás, nunca não, mas pelo menos nos últimos anos não tivemos tanto quanto registramos em 2020 e agora 2021. Isso, além da qualidade do ar, também influencia no nosso clima local? Sim, pode influenciar no nosso clima das cidades, nós chamamos isso de clima urbano. Então,
nuvem de fumaça que fica sobre a cidade, então ela, além dos particulados que podem ser agravantes para a saúde e para os sistemas respiratórios da população, nós também temos um agravante da inversão térmica, os raios solares que entram durante o dia e com essa influência dessa nuvem de fumaça, à noite ele não consegue liberar tanta energia. Então, há um aumento da temperatura local e também é óbvio que isso afeta a circulação dos ventos, né? Então, você pode ter uma queimada numa área rural e que isso chegue até a área urbana, implicando em menor visibilidade do trânsito dos automóveis em uma rodovia, e para outros fins isso também é prejudicial à saúde humana. De certa forma, nós criamos um repelente de chuva? Não podemos dizer isso, né? No contexto de formação de chuvas, por exemplo, quando um vulcão entra em erupção, como acontece na Cordilheira dos Andes, essa pluma de fumaça expelida pelos vulcões, ela se associa com as nuvens que estão em circulação planetária. Então, não tem uma inibição de chuvas, né? Ela pode, na verdade, até estruturar e potencializar as nuvens que estão mais carregadas já, que são potencialmente chuvosas. Então, essas nuvens com particulados, elas se associam com essa fumaça, mas não é possível dizer que isso seja um inibidor de chuvas, né?